Eu queria só dizer algo para vocês. Eu acredito demais nesses momentos assim, igual esse, específico, onde a igreja é chamada para a gente conversar sobre um assunto específico. Mas eu costumo dizer que nós temos que sair daquela condição de colecionadores de pregação, colecionadores de conferência, e nós temos que sair desse nível, aproveitar, vir para as conferências. Eu acredito demais, elas mudam vidas. Eu já tive chaves que viraram na minha vida depois de uma conferência, depois de um livro, depois de uma pregação. Eu gosto de ler, e uma das razões que eu gosto de divulgar livro é porque eles fazem a diferença. Agora no avião mesmo eu li vários capítulos de um livro que eu estou lendo agora. Estou impressionado como aquele livro tem mudado minha vida, porque eu aprendi uma coisa: você nunca vai ser bom naquilo que você não entende. Você nunca vai ser bom naquilo que você não sabe, né? Você nunca vai ser um bom pedreiro se você não entende disso, se você não leu, se você não aprendeu, alguém não te treinou. Então, o que a gente precisa? Se expor, ouvir, que palavra poderosa que o pastor Sandro deu, mas a gente tem que trazer todas as informações, todas as verdades que Deus nos permite acessar para a prática, para a rotina. Nós não podemos ser aqueles ouvintes maravilhosos e, quando o assunto é pôr em prática o que nós ouvimos, aí a nota baixa. Jesus falou de pessoas que ouvem a palavra e não praticam, como alguém que constrói sua existência, sua vida, sua casa, seu ministério, seja o que for que você está construindo, em cima da areia. Ouvir e não praticar traz prejuízos. Ouvir e não praticar faz a gente perder tudo quando vier o dia mau. Por isso o grande desafio é tomar decisões, né? Anotar, gravar, fazer alguma coisa, reler de novo. O que tem de livro que eu já li e reli, para poder entender e colocar aquilo em prática na minha vida. Agora, hoje eu quero falar, e foi muito interessante que o pastor Sandro, foi de Deus que ele startou essa ênfase que eu quero dar hoje. Eu senti muito confirmado por Deus. Hoje eu quero falar sobre o porquê da igreja existir. Por que que a igreja existe? E eu sei que você tem respostas muito interessantes. E eu sei que alguns nunca nem tinham parado para pensar nessa pergunta. Mas hoje eu quero fazer você pensar sobre por que que a igreja existe. Porque se a gente não entender por que existe algo, a gente não sabe como desfrutar dos benefícios daquilo. E aquilo perde o sentido. Eu já tive em lugares que eu vi um certo equipamento, eu não sabia para que era aquilo. Quando você não sabe para que é um equipamento, você não desfruta dos benefícios que aquele equipamento pode te dar. Para que serve uma máquina de lavar roupa se a pessoa não sabe para que é aquilo? Qual o propósito da existência? O que estava na mente de quem criou? Vocês estão comigo? Então eu vou te dar 2, talvez 3 minutinhos para você conversar rapidinho agora. Pergunta para a pessoa assim: irmão, por que você acha que a igreja existe? E ouve a resposta dele. Depois ele vira para você e fala: e você, por que você acha que a igreja existe?
Pergunta, viu? Senão você não vai passar na prova aqui, não. Já? Estou vendo pessoas caladas aí. Estão conversando, pergunta para a pessoa que está falando, por que a igreja existe? Espero que ninguém diga assim, eu nem sabia que a igreja existia. Já, irmãos? O outro já respondeu? Tá, então agora, quem quer aqui, vir aqui na frente responder? Eu vou chamar? Ou alguém quer se voluntariar? Vai, me dá uma resposta aí. Fique em pé e diga por que a igreja existe. Ah, eu estou tão feliz que eu sei a resposta. E eu estou falando com o pessoal certo, parece. Vamos lá, irmão, dá uma resposta. Por que a igreja existe? Fica em pé e repete, minha irmã, porque você, essa lê Bíblia, essa é lê Bíblia. Repete de novo. Glória a Deus, vamos aplaudir a irmã aí. Ela não só lê, mas ela decora também, viu? Aqui está outro referencial, outro diferencial. Porque tem gente que só passa, rapaz, eu tenho que ler hoje. Né? O meu plano anual. Vai embora. Deus tem falado muito comigo, decore a minha palavra. Eu estou decorando a Bíblia. Eu decorava muito quando eu tinha filho pequeno, porque eu tinha que decorar junto com ele, porque a gente queria que eles decorassem, né? Eu ensinei bem, junto com a Marilé, desde cedinho, nossos filhos. A Letícia, então, ela decorou aquele, o Senhor é o meu pastor, 2 aninhos. E também decorou Filipenses, né, que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Um dia, os meus sogros foram lá em casa, a gente queria exibir que a nossa filha era crente, de 2 aninhos, fala aí para o vovô, os versículos você já sabe de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me fortalece. Está vendo? No que dá ensinar versículo para as crianças. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Parabéns. Mas alguém quer arriscar em uma outra resposta? Por que a igreja existe? Pode falar, fique em pé e fale. Ah, estou entendendo, vocês querem o microfone, né? Crente gosta de microfone. Tem mais alguém aí? Ó, tem alguém aqui, rapaz. Rapaz, ó, ele quer o púlpito também, meu. Pastor, quem tem que ser já é, ó. Pastor? Amém. Pastor, qual é o seu nome? Benjamin. Benjamin. Pastor Benjamin, por que a igreja existe? Porque Jesus morreu por nós. Verdade. É verdade. Pronto. Agora eu acho que está todo mundo com vergonha de falar, criança foi lá e eu não. Né? Mas, queridos, nós precisamos entender urgentemente por que a igreja existe. Tem 2 coisas que eu vejo, Deus tem falado comigo, que a igreja precisa entender: o porquê que ela existe e a autoridade que a igreja tem.
É incrível como quando a igreja entende essas duas coisas, o porquê ela existe e a autoridade, o poder, os recursos que estão à sua disposição, a igreja entra numa nova dimensão. Quando a igreja entender isso, nós vamos entrar numa dimensão, numa experiência de resultados tão extraordinários, porque quando o pastor Sam estava falando, era exatamente isso. Aqueles crentes daquele começo da chamada igreja primitiva, eles entendiam por que eles existiam. Estava muito claro, estava muito vivo. E quando você sabe o propósito, o objetivo daquilo, você começa a viver aquilo. A minha preocupação é exatamente que parece, posso estar enganado, mas parece, acho que não estou enganado, que a igreja não sabe por que existe. Primeiro que a igreja confunde o que é igreja, nem sabe o que é igreja. Nós temos a tendência de chamar de igreja para o prédio. E por falar nisso, parabéns. Eu só tinha ouvido falar agora Jó. Eu só tinha ouvido falar deste prédio. Mas agora meus olhos veem. Que lugar lindo, maravilhoso, né? Eu quero convidar vocês a dar uma forte salva de palmas para Jesus. Obrigado, Jesus. Deus quer dar prédios bonitos? Quer. Deus quer que você tenha um estacionamento grande? Quer. Deus quer que a gente tenha microfone bom? Quer. Deus quer que a gente tenha bateria? Quer. Deus quer que a gente tenha caixa de som? Deus quer que a gente tenha poltrona? Quer sim. Mas isso não é igreja. E nem vai ser isso que Jesus vai vir para arrebatar. No dia do arrebatamento, quando a trombeta tocar, você não vai ver assim as baterias subindo, as caixas de som subindo, as poltronas subindo, o prédio subindo, o carro da igreja subindo. Ele vem buscar a igreja. O que é a igreja? Somos nós, todos que já fomos purificados pelo sangue de Jesus e perdoados dos nossos pecados. Isso é a igreja. Agora, por que então que Jesus nos deixa aqui? Por que a igreja não é levada para o céu no mesmo dia que a pessoa converteu, pensa numa boa oportunidade? Em geral, a gente já converte assim. Quem quer entregar a vida para Jesus, levante a mão. Olha que boa oportunidade para o anjo vir, aqueles de 6 asas. Já pega. A mão já está levantada. E eles têm 6 asas. Até se a irmã tiver 120, o irmão tiver 140, dá para levar. Porque a águia, ela é tão forte, ela só tem 2 asas, mas a águia leva até bezerro nas suas garras. Então, um serafim, um querubim, qual é que tem 6 asas, o serafim ou o querubim? Eu não sei, o irmão lá na Amazônia falou, Senhor, manda os teus surubins para cá. Era um momento bom para o surubim levar a gente. 6 asas. Agora, por que ele deixa a gente aqui? Qual o objetivo? Qual o propósito? E é isso que nós precisamos entender. Ah, pastor, eu descobri, é para a gente ir de vez em quando, domingo lá, para um culto, tomar a Santa Ceia, uma vez na vida, outra na morte. Não, já descobri, pastor, é para a gente ir lá, quando tem aquela comunhão, comer churrasco. Não, pastor, eu gosto de ir lá, eu acho que esse é o propósito, para a gente
dar aquela dançadinha para Jesus, né? Para a direita, para a esquerda, minha frente, para trás. Tem uns que lembram da balada da bagaceira e começam. Fala que ele está cheio de espírito. Não, irmão, é que ele está só lembrando assim. Né? Porque tem uns crentes que pensam que ele existe para dar uma dançadinha no domingo, R$5 de oferta e voltar para casa. Mas por que a igreja existe? Eu tenho descoberto que uma das razões porque muitas igrejas não chegam lá, sabe por quê? Porque elas não sabem onde chegar. Ela não está claro o objetivo, não está claro o porquê da existência, por que nós estamos aqui, qual o propósito que nós estamos aqui, por que Ele nos deixa aqui. Tudo tem uma razão de ser, irmãos. A igreja existe para atender um objetivo, o hospital existe para atender um objetivo, o exército existe para atender um objetivo. Sapato existe, foi criado para atender um objetivo, microfone para atender um objetivo, e não tem nada mais triste do que aquilo que foi criado para um propósito, não cumprir, não viver o seu propósito. Então, eu tenho descoberto que o problema de muitas igrejas não é não saber como chega lá. O problema de algumas igrejas é que elas não sabem qual é o lá. Vocês entenderam? Não é que elas não sabem como chegar lá. É que elas não sabem qual é o lá. Para que nós existimos? Entra ano, sai ano. Entra ano e sai ano. Qual o propósito da igreja? Será que é só reunir todo domingo e cantar louvores ao Senhor? E voltar para casa? Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho descoberto isso. Isso é uma coisa que me deixa em crise. Eu falo para Deus, eu não quero viver sem entender o porquê o Senhor me criou e a razão que o Senhor me salvou. E você sabe, depois da pandemia, eu não sei quantos de vocês vivem, entenderam isso, essa crise, porque a pandemia, ela levou pessoas preciosas, amigas, pastores, queridos. Eu tive que chorar o luto de uma irmã preciosa, minha irmã caçula. Dia 23, eu estava lembrando ainda agora, dia 23 agora, era o aniversário dela, em maio, fez um aninho, que ela foi embora. E eu vi tantas pessoas, amigas, conhecidas, que não estão mais aqui. E essa pandemia gerou em mim um enorme ponto de interrogação. Senhor, e eu, por que que eu fiquei? Por que que o Senhor deixou eu? Porque eu também peguei o Covid. E o que explica o fato que eu estou aqui? Por que que alguns foram e outros ficaram? Para vivermos uma vida egoísta? Para ficar só pensando em ganhar dinheiro? Para querer só mais? E de novo, não tem nada de errado ter coisas boas, ter dinheiro, ter carro, ter casa. O que eu estou falando é a palavra só. Só. Vocês entenderam a diferença? Viver só. Viver só. Depois da pandemia, minha vida mudou. Eu estou revendo várias coisas. Meu tempo,
minha vida. Agora, o grande desafio ainda é isso que o pastor Sandro falou, por isso que eu gostei demais da introdução. Eu não sabia que ele ia fazer a introdução para a minha pregação, depois eu vou agradecer ele. Mas a maioria das pessoas, elas subestimam a si mesmo. Elas não conseguem entender, elas não conseguem operar a partir do potencial que elas têm. E é incrível como o diabo é especialista em enganar e travar e abortar potenciais extraordinários e fazer as pessoas passarem pela vida sem fazer nada significativo. E eu tenho falado, eu não vou deixar o diabo fazer isso comigo. Ah, você não é nada, você tal. Ele começa a falar de onde a gente veio, quem era, onde a gente nasceu, porque quem aqui não sabe, eu estou morando em São Paulo agora, mas eu não sou de São Paulo. Eu sou um pastor VIP. Eu vim do interior do Pará. VIP. E o que eu quero dizer para você? O diabo quer nos diminuir, só porque nós nascemos num lugar, num sítio, numa cidade pequena, porque o nosso pai era analfabeto, porque isso, porque aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não pode deixar o diabo fazer isso com você. Deus tem nos chamado para grandes coisas. Existe um potencial extraordinário dentro de cada um de vocês, que ainda não foi explorado. Você acredita nisso? Existe, vou repetir, um potencial dentro de cada um de vocês que ainda não foi explorado. E esse potencial existe para você cumprir o seu propósito. Esse potencial foi dado não para você usar para fins pessoais, ele foi dado para você usar para a glória de Deus. Deus quer levar vocês para um novo nível de unção, de sabedoria e de graça. Isso é igreja. A igreja é entender por que eu existo. Sabe, queridos, uma vez eu li um livro que dizia que você pode mais do que você acha que você pode. Procura aí, deve estar pela internet aí. Você pode mais do que você acha que você pode. Igreja, tanto como indivíduo, como coletivo, você pode mais do que você acha que você pode. Família, casais, jovens, você pode mais do que você acha que você pode. Você tem que já ligar o desconfiômetro. Você não deveria mais, em pleno século 21, com tanta palestra, com tanto livro, com tanto pregador, não era para a gente cair mais nessa, de que eu não sou capaz. Não era mais. Não era mais. Esse tipo de pensamento não era mais para existir. Mas por incrível que pareça, vira e mexe, a gente está se vergando, se dobrando, se rendendo a esse sofisma, a essa mentira de que eu não posso, que eu sou incompetente, que eu sou fraco, que eu sou pequeno, que eu não sei falar, que eu não tenho estudo, que isso e aquilo. E eu não estou dizendo para você se acomodar. Continue estudando. Então vai dizer, eu não tenho estudo, então vai estudar. Por que te impede você de estudar? É que eu nasci no interior, e daí? Jesus nasceu onde? Belém, no interior. E revolucionou o mundo. Amém, queridos? Eu sou paraense, e daí? Você é maranhense, e daí? O que se impede? Eu tenho certeza de uma coisa: as maiores igrejas ainda estão para ser edificadas.
Eu vejo pastores ficando, rapaz, nós já temos 300. Amém, mas 300, cara, perto do que Deus pode levar vocês. Você sabe, eu descobri na Bíblia uma coisa muito interessante, que Deus não quer que nenhum se perca. Deus não quer que nenhum se perca. Eu perguntei do pastor Elcio, quantas pessoas habitam aqui na região, na Grande São Luís? 1.500.000 pessoas. Você fala assim, então, se Deus não quer que nenhum se perca, qual deve ser o tamanho da igreja em São Luís? 1.500.000. Podemos nos alegrar quando a gente atinge 100, 200, 1.000? Devemos, mas não podemos nos acomodar. Nós não podemos confundir alegria com comodismo, porque o Senhor não quer que nenhum se perca. As promessas de avivamento antes do arrebatamento são extraordinárias. A Bíblia diz, derramarei do meu espírito sobre toda a terra. E por que nós existimos? Nós existimos para algo grandioso. Nós existimos para acessar algo extraordinário. Nós existimos para fazer coisas extraordinárias. E nós temos que lembrar disso. Por que eu estou falando com vocês sobre isso? Porque isso me incomoda. Porque se a igreja não abrir os olhos, tem crente, não fale para eles que eu estou falando deles, pelo amor de Deus. Não vá dizer que eu falei mal deles aqui. Mas tem crente que não sabe por que ele é crente. Ele vai na igreja bater ponto dia de domingo, quando vai. E vive assim totalmente alheio. Eu costumo dizer que tem alguns crentes igual eu sou em relação ao supermercado lá perto de casa. Eu frequento o supermercado. Eu vou lá, pego o que eu preciso, o arroz, o óleo, a carne. Vou lá, consumo o que eu estou precisando e vou embora. Passo lá no caixa, dou o dízimo. Eu não estou nem aí para aquele supermercado, não tenho compromisso com aquele supermercado, se ele vai crescer, se ele vai fechar, se ele vai abrir uma filial, se não vai. Não estou nem aí. Eu vou para casa assistir Netflix. Que o supermercado lá que se dane. Nós passamos hoje ali no Mateus, pegamos uma água lá, um negócio, uma cajuína, que eu amo cajuína. Fazia anos que eu não bebia uma cajuína. Eu parei de beber, só não cajuína. Peguei, pagamos, fomos embora. Estou nem aí com eles. Não tem compromisso nem. Alguns crentes vivem assim, com a igreja dele em relação, do mesmo jeito em relação ao supermercado que ele faz compras. Mas Deus te chamou para um outro nível de compromisso. Vocês estão comigo? Deus te chamou para você fazer algo mais do que só consumir. Ele quer te levar para algo maior. Se a igreja não souber porque ela existe, se nós não soubermos porque nós existimos, nós podemos ficar rodando em volta da montanha, igual o povo de Israel ficou rodando. Eu acho muito interessante quando Deus chega para Moisés e diz assim: vocês já rodaram muito tempo já em volta dessa montanha. Estão ali, ó, entrando, saindo, em volta da montanha. E por que a gente está rodando a montanha? Porque eu acho que é isso que a igreja faz, roda a montanha. Agora, o contrário. Igual quadrilha, né? Agora, para cá. E Deus fala, vocês já rodaram muito tempo. Está na hora de sair dessa condição. Está na hora de sair desse ambiente, dessa letargia. Vocês estão girando em torno de si mesmos. E eu tenho uma terra prometida para vocês. Eu tenho algo onde emana leite e mel, onde vai ter milagres, onde vocês vão ver o meu fogo, a minha glória, o meu poder. Se a igreja não entender por que ela existe, ela nunca vai entender por que saiu do Egito.
Se a igreja não entender por que ela existe, ela nunca vai entender por que o Senhor nos tirou. Eles tanto não entendiam que eles ficavam lá e dava saudade do Egito. Não só dava saudade, dava vontade de voltar. Por isso que alguns vêm para a igreja e ficam rodando a montanha. Falam, mas a bagaceira era mais gostosa. Eu gostava mesmo era de fumar maconha. Eu estou com saudade daquelas garrafas de cachaça. Porque não entendeu o propósito. Fulano desviou, pastor. Desviou por quê? Porque não entendeu o propósito, porque foi salvo. Quem entende o propósito porque foi salvo não desvia. Ele só avança para o seu propósito. Amém? Eu vou completar, não fale para ninguém. Ano que vem eu vou completar janeiro, 15 de janeiro do ano que vem eu vou completar 40 anos seguindo Jesus. E eu vim aqui dizer para vocês que crente não precisa desviar. Crente não precisa desviar. Amém? Mas tem gente que parece que gosta, tem um desviamento de estimação. Uma hora está igual a montanha-russa, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Tem dia que você topa ele no supermercado, fogo, sapatinho de fogo, está orando em línguas. 2 meses depois, você topa ele, está desviado, está desanimado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos chamou para coisas grandes. Se a igreja não entender o propósito, se não souber qual é o nosso porto de destino, nós vamos ficar à deriva. À deriva. Você não sabe o que é um barco com motor no prego, no meio do mar, das ondas. Fica ali. Só dá enjoo e tristeza. Deus nos chamou para um porto, para um destino. Se a igreja não entender o motivo da sua existência, não vale a pena existir. Por que a gente existe? E a gente perde o tempo vindo para cá. Por quê? Se a igreja não entender o motivo da sua existência, ela nunca vai atingir esses objetivos, pelo qual ela existe. Por isso, eu tenho sentido ultimamente de falar com a igreja sobre isso, de trazer esse alinhamento e dizer, queridos, não é por um acaso que a Covid não te levou. Quem pegou Covid aqui? Olha só. O mesmo vírus que você pegou, matou um monte. Por que Deus deixou você vivo? Porque eu sou forte, porque eu tomei a cloroquina, a cloroxina, Foi. Propósito de Deus para a sua vida. Ele está te dando mais uma chance de ver se você desperta e fala, dessa vez eu vou, Senhor. Eu vou ser útil. Quando a igreja entender o seu propósito e entrar na terra prometida, ela vai ver o Deus que faz coisas extraordinárias. O Deus que chacoalha não uma cidade, mas uma nação. Porque Deus chacoalhou o Egito, eles ficaram da grandeza e do poder de Deus. Agora, pastor, você vai passar a noite falando que a igreja tem um propósito e não vai dizer qual é? Eu tenho que deixar vocês ficarem mais tempo aqui, para você entender o seu propósito. Até porque me falaram que a primeira noite vai terminar mais cedo, meia-noite, e amanhã, 2 horas da manhã. Então a gente vai. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu sei que se a gente quiser, a gente pode achar mais, mas eu vejo 3 propósitos pelo qual a igreja existe. É aquele que é o resumo da ópera, tá? Tudo que a igreja for fazer é o resumo da ópera, que é glorificar, adorar e louvar o nome do Senhor, porque tudo que a gente vai fazer é para a glória dele. Então, devemos adorar a Deus aqui na terra? Devemos,
Tem que ter um tempo de louvor abençoado, de adoração? Sim. Devemos investir para a gente fazer isso com mais excelência? Sim. Devemos investir dinheiro e pagar um curso para o cara tocar melhor? Sim. Pagar a aula de canto para a irmã cantar? Sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é só isso que é louvor e glorificar a Deus. Aliás, uma vez eu reunindo com o pessoal do louvor, eles ficaram muito decepcionados. Porque eu disse para eles assim, olha, por mais profissionais e técnicos excelentes e ungidos que vocês se tornem e que vocês cheguem a ser, vocês não vão conseguir oferecer, do ponto de vista técnico, santo e etc., um louvor melhor do que Deus já recebe lá no céu. Porque os anjos estão lá o tempo todo. Santo, santo, santo. E ainda vem alguém e fala, e o que é que os anjos veem? Que eles não param de cantar. E o que é que eles veem? Eu não vou cantar aqui porque senão vocês vão... Mas vocês sabem que eu já gravei CD, né? Já gravei um CD. É de pregação, mas eu já gravei. Tudo vai culminar na glória, no louvor, na adoração. A Bíblia diz que no final todo mundo vai cantar, as multidões vão cantar, que ao que está sentado, a Ele pertence o louvor, a honra, a glória. Todo mundo vai prostrar, vai adorar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem duas desses três propósitos pelo qual a igreja existe, que nós só podemos fazer enquanto estamos na terra. Louvar e adorar a Deus, nós vamos fazer para toda a eternidade no céu. Mas a gente deve continuar? Deve. Nós existimos para louvor da sua glória. Mas precisamos entender o seguinte: existem dois propósitos, dois objetivos da igreja, que quando ela for para o céu, não vai ser mais preciso fazer. Não vai ter mais demanda. Nós não vamos mais nos ocupar disso. E é sobre essas duas coisas que a igreja precisa focar, porque a razão que Deus já não leva todo mundo para o céu, para a gente passar a eternidade junto com os anjos, e você tirar essa dúvida e responder a sua pergunta, o que é que os anjos veem? Você também vai ver o que estão vendo. Aí vocês vão cantar, agora eu sei o que os anjos veem. Porque você vai ver o que os anjos estão vendo. Não vão passar a eternidade adorando ao Senhor. A eternidade. Agora, existem dois propósitos da igreja, que quando ela for para o céu não vai precisar mais. Não existe mais. E é por isso que Deus nos deixa aqui. Vocês sabem quais são esses dois? Proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho e fazer discípulos. É isso. Não é construir, não é comprar prédio. Esse não é o propósito. A gente faz isso porque precisa, mas não é por isso que nós estamos aqui. Devemos louvar e adorar muito aqui na terra, mas não podemos deixar de lado aquilo que quando estivermos no céu, não precisaremos mais nos preocupar. Lá no céu não vai ter mais ninguém perdido para a gente pregar o Evangelho. Lá no céu não vai ter mais ninguém precisando ser ensinado, discipulado, porque a Bíblia diz que nós seremos ensinados do Senhor. Amém, queridos? Então, por que a gente fica aqui? Nós precisamos entender. Nós existimos para promover o conhecimento de Deus às pessoas que não conhecem. Nós existimos, fala para a pessoa que está ao seu lado, nós existimos para promover o conhecimento de Deus
as pessoas que não conhecem. Vocês entenderam, igreja? Ah, pastor, mas eu não tenho mais idade. Quem foi que disse que evangelizar requer idade? Uma criança pode evangelizar. Um senhor de 120 anos, se ainda souber falar, pode evangelizar. Ah, pastor, que eu não tenho dom. E quem foi que disse que tem que ter dom para proclamar o evangelho? Ah, pastor, que eu ainda não fui treinado. E quem disse que você precisa ser treinado? Ah, pastor, mas não tem que fazer um curso? Não. Pastor, e como é que eu vou evangelizar? Conta a sua história. O que Deus fez na sua vida. Pegou um Uber? Conta a sua história. Fala, Uber, deixa eu te contar, Uber. Pastora Andréia foi um dia lá num prédio, acionou a portaria. Eles sempre perguntam, a gente dá o número do apartamento, eles acionam e tal. Qual o seu nome? Andréia. E ela ficou aguardando. Aí ele voltou, qual o seu nome mesmo? Ela falou, Andréia Uber, para a pessoa lá saber. Ele falou, a senhora veio buscar alguém, é? Não precisa ter treinamento. Mas se tiver, é bom, é bom. Eu fiz as 4 leis espirituais, decorei, agora nem lembro mais. Posso não lembrar as 4 leis, mas não posso esquecer que eu existo para evangelizar. Eu posso não lembrar mais o passo 1, passo 2, mas eu não posso esquecer que eu existo para falar do amor de Deus para as pessoas. Faz que nem o cego. Jesus curou o cego de nascença. E levaram ele agora e tal. E esse cara não fez nenhum curso. Esse cara não tinha faculdade de teologia. E a única coisa que ele fez, ele só contou o que Deus fez na vida dele. Quem ele era, onde ele estava, quão miserável ele era, o pecado que ele cometia. Sem vergonha, salafrário, pecador, maconheiro. Jesus me libertou, porque a igreja é o lugar dos ex. Ex-macumbeiro, ex isso, ex aquilo, ex-ladrão. Não precisa levantar a mão, irmão. Ex-mentiroso, baixa a mão. Deixa eu te dizer uma coisa. Conta o que Deus fez. Eu colocava 2 garrafas de Coca-Cola com água para roubar lá como gato na energia. Eu era o maior gateiro daqui de... Fala o que Deus te transformou. O cego, ele não sabia falar, mas e você? Fala aí. Não sei falar. Quem te curou? Não sei. Eu só sei que tinha poder. Mas você era cego? Tudo que eu sei dizer era isso. Eu era cego e agora eu vejo. Só isso. Fala, mas eu não sei responder. E Apocalipse? Não sei sobre Apocalipse. E o cavalo branco? Eu não sei nem o vermelho, muito menos o amarelo. Mas então, a única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Eu era um derrotado e Jesus me libertou. Meu casamento estava à beira do divórcio e Jesus restaurou. Amém, meus irmãos? É isso, é para isso que nós existimos. Porque tem gente que diz, pastor, mas eu não sei falar direito. Fala errado. É melhor falar errado do que não falar nada. Pastor, mas eu não entendo. Você fez uma pergunta complicada sobre os astros. Fala, pai, o único astro que eu conheço é o Tony Ramos. Precisamos promover o conhecimento de Deus às pessoas que não conhecem. E o que a gente tem que fazer? Pregar o evangelho, expulsar demônio. Nós fomos chamados para expulsar demônios.
A Bíblia diz, qual foi a última vez que você expulsou um demônio? Fala, foi de mim mesmo ontem, pastor. Sai, Satanás. Amém. Vale. Você não queira saber a adrenalina de expulsar um demônio, irmão. Que o Senhor te dê essa experiência essa semana. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que tem medo. Jesus disse em meu nome, expelido, é uma ordem, ele mandou a igreja expulsar demônio. Mas tem crente que quando vê um endemoniado, ele sai igual Davi, saltando muralhas. Teve um irmão que manifestou um demônio lá em Santarém, meu irmão. Eu não sei como aquele cara pulava tanta cerca na vida dele. Curar os enfermos, proclamar a maravilhosa graça, proclamar o amor de Deus, proclamar a sua majestade, o seu amor, anunciar o ano aceitável do Senhor, levar as pessoas a entender, não chegar e falar assim, você vai para o inferno. Não! A boa notícia é dizer assim, não precisa mais ir para o inferno, porque Jesus já pagou os seus pecados. É difícil dizer isso. E se o cara falar assim, mas meus pais adoram nesse monte, mas é porque a minha religião não entra no mérito. A mulher samaritana quis puxar papo com Jesus sobre religião. Ele falou, não, isso não é o importante. O importante é que eu sou a água que você precisa. Vocês estão comigo, irmãos? Essa cidade vai ficar pequena se esse grupo aqui sair daqui comprometido. Eu vou evangelizar. Eu vou proclamar as grandezas do meu Deus. Eu vou anunciar. Assistência social como estratégia de evangelismo e demonstração do amor de Deus. A arte, ir para uma praça, cantar, fazer um teatro. Quantas vezes eu fiz isso como jovem? Pintei a cara, uma hora eu era o diabo, outra hora eu era Jesus, outra hora eu era o anjo, outra hora eu era o viciado. Eu ensaiava para ser o viciado, chegava lá, o viciado não aparecia. Eu ensaiava para fazer um papel, o outro, a gente ia lá, a pessoa trocava a pintura da cara e vamos lá. Pregar o evangelho, reúne os jovens, vamos para uma praça, anuncia e proclama a grandeza e o amor do nosso Deus. Pastor Sandro leu o texto de Lucas 4, que ele... O que Jesus fez quando ele estava aqui? Ele modelou para nós, ele falou para nós, ele demonstrou para nós o que é o porquê da existência da igreja. Ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós temos que falar de Jesus para o nosso irmão, nós temos que falar de Jesus para a nossa irmã, para o nosso pai. Eu chorei o luto e a perda da minha irmã, mas não chorei a perda da sua alma, porque ela é crente. Não é justo nós conhecemos a verdade e nossos parentes ainda não. Porque não me aceita. Eu sei que profeta não é muito valorizado, mas insiste, meu irmão. Insiste com amor, insiste com um presente, insiste com um almoço. Você sabe por que alguns parentes de crentes não convertem? Primeiro, porque eles são muito condenativos, chato. Tem crente que, tem pessoa que era muito legal no mundo, quando converte vira chato. Não seja um crente chato, seja um crente legal, seja um crente amigável.
Tem gente que fala assim, pastor, converti, a Bíblia diz, retirai-vos do meio deles. Meu Deus do céu. A Bíblia diz, retirai-vos no meio deles, assim, para de pecar os pecados que eles pecam. Só isso. Mas não é para afastar. Eu conversei uma vez com um cara e disse, pastor, desde que eu converti, nunca mais fui. Eu ia todo domingo na casa dos meus pais, nunca mais fui. Eu falei, meu Deus, quanta... Eu ia falar burrice, mas é insensatez a palavra. Vocês estão comigo, irmãos? Sua família é sua responsabilidade, seus filhos, seu pai, seus irmãos, seus primos, é sua responsabilidade. Você foi ungido, o Espírito do Senhor está sobre você, pelo que Ele te ungiu para quê? Para ficar? Também, mas não só para isso. Porque tem gente que gosta do reteté, do fogo, mas a palavra de Deus está dizendo aqui, o Senhor te ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, para eu orar em línguas. Também, mas não só para isso. O Senhor te ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É para isso que o Espírito Santo, mas recebereis poder sobre vós, para serem minhas testemunhas. Onde você for, no Uber, na casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Eu fiz faculdade, mas não fiz só faculdade, eu fiz convertidos. Se você for lá em Santarém, na nossa igreja, ela tem pelo menos 3 colegas de faculdades que eu evangelizei enquanto eu estudava. E uma está comigo. Fui lá, resgatei literalmente das mãos do diabo para mim. Falei de Jesus, eu estava, terça-feira agora, nós estávamos jantando na casa de uma família de médicos lá em São Paulo. Eu estava contando a minha história, como eu evangelizei a Marileia, como eu falei de Jesus para ela. Católica, resistente. O padre almoçava com eles lá, era da família. E como que eu conheci ela? Porque tinha um professor nosso dando aula, e aí o pai dela estava lá perto da classe, e ele conhecia o pai dela e conhecia ela, e disse, olha, esse senhor é filho daquela jovem, é pai daquela jovem, perdão, esse senhor é pai daquela jovem, e por conseguinte podemos chamá-lo de sogro. E eu olhei para trás para ver quem era a jovem, e eu vi aquele sorriso encantador, de uma moreninha linda. E eu tinha uma estratégia que quando é porque eu era muito ruim de matemática. Esse negócio de fórmula, no segundo grau, essas coisas, não entendo até hoje. X elevado ao quadrado menos, não sei o que é isso. Aí então, para me passar, eu tinha que passar. Eu chegava na sala e descobria quem sabia matemática. Eu já fazia amizade. Oi, tudo bem? Na hora do recreio, tinha recreio na minha época. Na hora do recreio, do lanche, pega aí, cara. Pega que eu pago aí. Já fazia amizade, que quando chegava a prova de matemática, eu falei, ei, pessoal, vamos fazer um estudozinho, um grupo de estudo? Como se eu fosse ensinar alguma coisa, né? Porque eu queria estar com os bons. E aí o que aconteceu? Marilé era uma dessas que manjava de matemática. E aí nós fizemos uma amizade. Um dia eu convidei ela para ir na igreja. Sabe o que ela disse para mim? Disse, olha, se você quiser continuar sendo meu amigo, nunca mais me convida para ir na tua igreja, porque eu tenho a minha. Claro, tudo tranquilo. Amizade não vai acabar.
fui só sendo crente perto dela, porque esse é outro jeito de evangelizar. Como disse alguém, evangelize sempre. Se for preciso, de vez em quando, use as palavras. Vocês entenderam? Será que você não está atrapalhando seu patrão converter? Será que você não está atrapalhando seus colegas de faculdade converterem? Se estiver acontecendo alguma coisa que faz sentido o que eu estou falando, é porque eu sou profeta. É isso que diz o Senhor. Estou sabendo de nada, o Elcio não me disse nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, de verdade. E o que aconteceu? Só falando, de vez em quando, um versículo aqui, outro ali. Por alguma razão, o Espírito Santo estava trabalhando lá, porque eu orava por ela, ela vinha fazer a pergunta: por que na tua igreja assim? Era tudo que eu queria. Por que pastor casa, padre não casa? Eu, vem cá que eu te respondo. Eu evangelizava ela numa Bíblia grande que ela tinha, que o padre deu para ela, que tinha até a capa, a cara do Papa na capa. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só precisa ser sábio, inteligente, e o Espírito Santo vai te dar as almas para você ganhar. Para concluir, ela converteu. Depois de tanto trabalho e oração, eu cheguei para o Espírito Santo e falei: Senhor, Jesus, é o seguinte, nós dois fizemos uma obra. Entendeu? Fica com o Espírito e me dá o corpo e a alma. Amém. Trouxe até esperança para quem ainda não casou. Agora eu vou evangelizar. Jesus. Quem sabe eu saio dessa situação. E a outra razão por que a igreja existe, irmãos, a igreja existe para levar essas pessoas que se converteram a Cristo à maturidade. Nós existimos para proclamar, levar o evangelho, por liberdade dos cativos, pegar esse pessoal, arrancar da mão do diabo, libertar os oprimidos, abrir os olhos dos cegos, proclamar a salvação, trazer para cá. E agora? Soltar? Não. Existe um duplo propósito. O outro é, nós precisamos levar essas pessoas que converteram à maturidade. Nós precisamos. Como? Esse é o objetivo. Eu sempre falo, o cristão não é chamado só para adorar Jesus, mas para ficar igual a Jesus. Esse é o nosso alvo. Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha chegado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas e parto para... Qual é o alvo do crente? O alvo do crente é alcançar a estatura do varão perfeito. E de quem é essa responsabilidade? Da igreja. A igreja é responsável para ensinar, discipular. Por isso que Jesus disse, vão, discipulem, ensine todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nós temos que fazer isso. Mas alguns crentes falam, não, mas eu não quero ser discipulador. Eu não sei de nenhum versículo que está dizendo assim, olha, se você quiser uma boa ideia. Tem nada a ver com 51 esse negócio, não. Ele disse, ide, é imperativo, ide e façam discípulos. Você já foi resgatado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Então agora você precisa ajudar esses que estão chegando a se firmarem na fé. Você precisa discipular, pastorear, treinar, exortar, encorajar. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele caiu do cavalo, o próprio Jesus pregou para ele, que todo mundo, alguém precisa pregar. Jesus pregou para Paulo, para Saulo, cego, e agora convertido, porque ele entregou a vida para Jesus depois que caiu do cavalo, levaram ele para dentro de Damasco, e o Espírito Santo chamou a igreja chamada Ananias, para fazer o quê? A segunda parte do trabalho. Você vai agora e você vai ajudar esse novo convertido chamado Saulo a firmar na fé. Você vai orar por ele, as escamas vão cair, você vai batizar ele. E Ananias
com a mania de alguns crentes. Eu, Senhor? Mas o cara mata a gente. Ele até que tinha uma boa desculpa, porque o Paulo matava mesmo. Mas você não tem, não. Eu não tenho, não. O Espírito Santo foi lá, falou: Ananias, está aqui a fichinha de conversão do novo convertido Saulo. Aqui, ó, na rua tal, no endereço tal, está lá na casa do fulano de tal, um homem, está aqui o nome dele, apelidado de Saulo de Tarso, até o apelidado. Você vai lá e você passa o livrinho do discipulado que eu mostrei aqui para vocês. Já existia o livrinho do discipulado. E o que aconteceu? O Ananias entendeu que, como igreja, esse era o objetivo da igreja. E ele foi lá e cuidou, e orou, e Paulo foi liberto, e batizou, e acompanhou. E quem batizou Paulo? Ananias. Porque quem discipula, batiza. E deixa eu terminar dizendo o seguinte. Eu lembro que eu falava lá em Boa Vista uma coisa, quando eu estava pastor lá, eu dizia: irmãos, a gente fazia aqueles eventos grandes de colheita, que a gente chamava Pai Roraima. Eu trazia preletor, eu pagava passagem, colocava o cara no hotel, pagava comida, levava para restaurante, preletor come, viu, pastor? Preletor come. Levava o preletor para comer. E dava uma oferta. Não estou dando nenhuma indireta, tá? Pagava e punha a igreja para orar, para jejuar, e todo mundo trabalhava e organizava. Quem vai ajudar com o trânsito, estacionamento, o pessoal do louvor, e horas ensaiando, teatro, e compra não sei o quê, e investe em som, aluga som, rapaz, mas era tanto do dinheiro, tanto esforço, tanto empenho, tanto jejum, e todo mundo lá e tal, Pai Roraima. E para que o Pai Roraima? Para ganhar gente, para ganhar pessoas para Jesus, para evangelizar. E a gente fazia todo esforço, meses, os irmãos soldando aqueles negócios lá, parece igual aquele negócio de carnaval, tudo tal, tudo para teatro. E aí passava. O que geralmente acontecia? A igreja, ainda bem que o Pai Roraima acabou, cansado, voltar a comer, que agora eu posso, que antes eu não podia, todo mundo jejuando, ainda tinha a fiscalização. Está jejuando? Está jejuando. A contabilidade financeira, pastor, olha, o Pai Roraima custou cento e não sei quantos mil. É mesmo, irmão, E quantas almas, irmãos? 300 decisões para Jesus. E toda a igreja, uau! Aplaudindo de pé. Glória a Deus, valeu a pena o jejum, valeu a pena todo o dinheiro, valeu a pena toda a comida que aquele preletor levou na barriga dele. Valeu a pena tudo. E agora, irmãos? Agora vamos descansar, assistir Netflix. Não! Tem 300 pessoas que converteram. O trabalho só está começando. Porque a mamãe já dizia, depois que eu pari, nunca mais dormi. É assim que funciona. Nós temos que agora, Ananias, pega a fichinha, vamos atrás, vamos orar, vamos preparar para o batismo. Porque senão, irmão, senão é perda de tempo. Tanto dinheiro gasto, tanto esforço, tanto tambaqui que a gente deixou de comer, tanta oração, tanto esforço de todo mundo, tanta solda. Para que tudo isso? Para ganhar alma, para depois perder? Isso está de brincadeira. A igreja não é pescador por esporte. O pescador por esporte que faz isso. Ele investe, ele compra lancha, motor de polpa, ele faz aquela rabeta para puxar
a lancha dele, ele compra a caminhonete, compra o combustível, compra toda aquelas varas de pescar, a comida, a cerveja, contrata o cara para filmar e ele vai para o lago. E ele chega lá e o cara filmando. E a gente pagava ainda para filmar o evento. Pegava, tucunarezão, mostrava para a câmera. Olha aí, tem até uma câmera aqui. Aí o tucunarezão. E tá. E aí, o que ele fazia? Ele tira um anzol e devolve para o rio. Falei, gente, a igreja não é pescador por esporte. Nós fazemos todo o trabalho, todo o esforço, investimos, alugamos. Quanto custou esse prédio aqui? Milhares de reais. Quanto custou som, microfone, cadeira, poltrona? Quanto custou só de comida para o preletor? Para ganhar a alma e depois soltar? Não, nós não vamos ser uma igreja que faz isso. Amém, irmãos? A igreja está entendendo por que a gente existe agora? Entendeu por que a gente existe? Proclamar o evangelho e levar as pessoas à maturidade. E o que vai acontecer se isso acontecer? Deus vai ser adorado e glorificado. Amém, igreja?